Boa noite, amados e amadas também. Eu estava assustado quando eu cheguei aqui, não tinha quase ninguém. Eu digo, as mulheres não vêm hoje. Eu fui dar um spoiler, fui dar um aviso, eu não devia ter falado nada ontem. Ia ter deixado assim. Mas eu imagino que os maridos disseram, hoje é importante que vocês estejam lá. Muito importante. Em primeiro lugar, queridos, sempre uma alegria tremenda, enorme estar com vocês pelo relacionamento que temos, pela amizade que foi gerada pelos anos que andamos. Eu aqui tenho grandes amigos, muitos amigos, irmãos preciosos em Cristo Jesus. Eu quero falar de, se Deus me permitir, me der graça. Estou orando o dia todo para que Ele me dê graça para eu comunicar aquilo que é necessário ser comunicado. Eu quero falar de um aspecto só do papel da mulher como ajudadora idônea. Qual é o padrão de Deus? Mas eu quero falar de um aspecto só, não quero falar dos 3 aspectos que nós conhecemos, já de catequese, memorizado, porque eu penso que este que eu estou no meu coração com a carga de falar, ele é um muito combatido, já há anos. Há um enfrentamento muito forte do mundo com respeito a ele, e há hoje, nos nossos dias, um enfrentamento muito maior com respeito a isso. O tema é a sujeição da mulher, a submissão. Nós ouvimos muitas coisas e as narrativas, as conversas, a intensidade com que as coisas chegam até nós. Às vezes nós podemos não perceber, mas elas vão mudando o nosso comportamento. Por exemplo, nós viemos de 2 coisas muito graves no Brasil, que afetou o mundo todo. Obrigado, querido. Sempre bem-vindo, Maria. O mundo todo enfrentou uma pandemia. A idade que eu estou, eu nunca tinha visto nada parecido. De repente o mundo estava dentro de casa. O mundo. Ruas vazias, cidades grandes, tudo fora. Parece que uma ordem mundial feita, concatenada, ordenada, muito bem feita para os homens todos ficarem presos. E aí veio o entendimento do domínio do poder que o governo tem sobre nós. Tem um poder enorme. Nos trancaram. Nos botaram máscara. Nos amedrontaram. Até hoje, irmãos enfrentam problemas gravíssimos por causa da pandemia. Sequelas emocionais. O que causou isso? Uma intensa narrativa de coisas que afetou o nosso discernimento. E hoje, o mundo caminha com muitas narrativas que vão afetando os nossos discernimentos. Tá um barulhinho ruidinho, né? Oi? É do ar. Não tem como tirar. Melhor assim. Vai afetando o nosso discernimento. E não só o que nós recebemos de fora, mas também o nosso relacionamento de casal. Com o passar dos anos, os defeitos aparecem muito mais. E se perde um pouco do respeito e da admiração. E ao perder isso, você começa a tomar atitudes e comportamentos inadequados no papel que Deus te concedeu. Lá no princípio,
Quando nós vamos para Gênesis, para a criação de todas as coisas, lá está o princípio de tudo. Inclusive, quando Jesus vai discutir com alguns, ele diz: estou com o Pai no princípio, eu quero voltar lá, eu quero resgatar tudo que ele estabeleceu lá, que é a verdade, e que é como ele disse que tem que ser as coisas. Lá no princípio, Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Outras traduções falam auxiliadora, que lhe seja idônea. Então, lá no princípio, Deus criou o homem e disse: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E sabe o que ele faz? Passar todos os animais na frente do homem, para o homem falar o nome de todos os animais. Eu amo a Bíblia porque ela é resumida, porque se ele fosse citar todos os animais, ia ser uma lista longa. Ele já num versículo termina tudo. E passaram todos os animais e o homem deu o nome a todos os animais. Deus é objetivo. E aí ele vem e diz assim: e o homem viu que ele estava só. Os outros tudo era de parzinho, né? Ele estava sozinho. Então Deus lhe faz, já ali ele diz, uma auxiliadora que lhe seja idônea, apta para auxiliar. Quando você começa a falar isso, é um homem falando, parece assim que você poderia ser uma mulher dizendo, em vez de ser um homem, mas o ensino tem que vir por isso, através disso, estabelecido pelo próprio Senhor. Então, quando você entende que lá no princípio era assim, e desde o começo da criação, já existia princípio de autoridade. Alguns dizem não, a autoridade foi estabelecida por Deus depois que houve a queda, porque então Deus disse que a vontade da mulher seria para com seu marido, ele te governará. Então ali diz assim, aqui foi estabelecido agora que o homem seria o cabeça e ela seria a ajudadora idônea, ela seria submissa ao marido. Negativo. Já aqui estava estabelecido o princípio de autoridade estabelecido por Deus, de funcionamento, de o balance perfeito. E aqui é importante ser dito, nenhum é maior que o outro. Não é disso que estamos falando, de maior, de melhor, de mais capaz, menos capaz. Estamos falando de funções que Deus estabeleceu. Ele, o Criador, sabe o que é certo, o que é correto, o que deve ser. Então ele estabelece as funções. Se nós vamos olhar isso, então pegamos assim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é maior? Quem é maior? O Pai é maior, o Filho é menor? São, em essência, são iguais, são Deus. Mas o Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Eles trabalham em unidade e um se submete ao outro. Em essência, iguais, em função diferentes. O Pai quer uma família, o Filho quer um corpo, o Espírito quer um templo de pedras vivas. Eles estão trabalhando nesta unidade para gerar tudo isso. Então, quando você vê a essência iguais, homem e mulher foram criados em essência igual, mas em funções diferentes. E nós temos que entender isso. Se nós não conseguirmos entender isso, nós vamos comprar algumas narrativas, nós vamos comprar algumas coisas e nós vamos nos comportar de forma inadequada. Porque vai refletir em nossas ações. Porque nós agimos de conformidade com aquilo que nós pensamos e cremos. Nosso comportamento é fruto disso. Então, quando nós não temos a compreensão do que Deus estabeleceu e de que quando nós nos entregamos a Ele, então estamos prontos para fazer a sua vontade, unicamente a sua vontade, porque é isso que nós queremos fazer, então nós temos que compreender aquilo que Deus estabeleceu. E não podemos fugir disso, se somos a sua amada igreja. Estão comigo ainda? Estão tranquilas? Não me jogam tomates? Vamos juntos? Por enquanto não. Mas é importante ir lá no princípio e ter esta revelação. Deus
me criou com um objetivo, de eu ser uma ajudadora que seja idônea. Para quem? Para o meu marido. É menos? Não. É o que Deus estabeleceu, então não é menos. É o que é para ser. É o que tem que ser. E quando ele vai trabalhando nisso, falando sobre isso, estamos falando do Velho Testamento. Então vamos agora para o Novo Testamento, já que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça para que o homem de Deus seja perfeitamente aperfeiçoado em toda boa obra. Então vamos lá para Efésios 5, 22 a 24. Se não houver uma revelação profunda, um entendimento claro, uma convicção dada pelo Espírito Santo, você não vai se comportar adequadamente. Você não vai dar conta de andar na linha que o Senhor estabeleceu, na dependência dele, para que isso, de fato, na tua casa, seja uma realidade, uma verdade. Precisa ter esse entendimento e ter revelação, para que todo o meu comportamento se alinhe com esta palavra. Eu quero parecer com Cristo, eu quero ser semelhante a Jesus. Aonde eu vou ser semelhante a Jesus? Nas situações corriqueiras que acontecem, eu tenho que expressar Cristo em cada uma delas. Então eu tenho que entender elas, compreender elas, ter revelação delas e me colocar na dependência dele, para que elas sejam uma verdade no meu dia a dia, no meu comportamento. Estão comigo ainda? Amém? As mulheres sejam, podemos ler? As mulheres sejam submissas. Eu peguei aqui e fui para o original. A palavra no original, submissas, é hipotássio. Eu não sou estudante grego, mas hoje você tem recurso, você foi lá a palavrinha. O que é? O que significa? Ela pode ser traduzida como organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar-se em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ao conselho de alguém, obedecer, estar sujeito, um termo militar grego que significa organizar numa forma militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Tá bom? A definição de as mulheres sejam submissas, definição de submissas. É isso que o Senhor está dizendo que a mulher tem que ser. Para quem? Ele vai ao seu próprio marido, como ao Senhor. Por quê? Olha só, essas palavras são importantes. A mulher sejam. Não é uma sugestão. As mulheres sejam. Depois vai dizer assim, ao seu próprio marido, como? Depois diz, por quê? Então ele está dando o como, está dando os porquês, está explicando tudo, deixando claro. Não precisaria eu estar pregando aqui na frente, mas estaria lermos a Escritura e dizer assim, é isso que eu vou viver. Simples. Como ontem também, nós falando com os homens. Simples. Como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Perguntinhas. Quem deve ser submissa? Resposta. A mulher. A quem deve ser submissa? Resposta. Ao marido. Por que deve ser submissa? Porque o marido é o cabeça da mulher. Depois, como ser submissa? Como a igreja. Em que tenho que ser submissa? Em tudo. Não?
palavra de Deus é simples. A gente aqui complica, porque a gente quer, vamos dizer assim, revelações mirabolantes que tirem da simplicidade devida a Cristo e da pureza que Ele estabeleceu as coisas. Então, quem? Mulher. A quem? Ao marido. Por quê? Porque o marido é o cabeça. Como ser submissa? Como a igreja? Em quê? Em tudo. Mas nós vamos ver algumas coisas mais. Em Colossenses 3,18, diz: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas. Nova palavra aí, hipotássio. A mesma palavra ao próprio marido como convém no Senhor. A submissão, ela está relacionada ao princípio de autoridade que Deus estabeleceu em todas as áreas da vida. Ele estabeleceu autoridade em todas as áreas da vida e estabeleceu também na família. Porque tire a autoridade da sociedade, vira um caos. E nós estamos experimentando muitas coisas nesse sentido, tirando-se a autoridade de muitas instituições e o caos está se estabelecendo. Não só aqui no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Porque a autoridade é para trazer a ordem, para estabelecer aquilo que Deus quer. Então, quando ele traz esse princípio, é em cima do princípio de autoridade, ou seja, a mulher submeter-se ao marido como ao Senhor Jesus, significa reconhecer no marido a autoridade delegada por Cristo. Não é porque ele é o bambambam, o maridão é o bambambam. A gente é peba. Eu, pelo menos, sou. Falar por mim, né? Não vou ofender os outros. Eu, pelo menos, sou peba. Mas ele delegou isso. Ele estabeleceu assim. E quando isso está estabelecido, significa, como ao Senhor Jesus, significa reconhecer no marido a autoridade de Deus e rebelar-se contra isso. Me permitam dizer, porque é Bíblia, rebelar-se contra isso é rebelar-se e enfrentar e resistir Deus. Então, quando vocês estão em casa, no relacionamento de vocês, e o marido estabelece algo, ou busca, ou define algo, e você resiste a isso, e você se comporta inadequadamente, aí você não está resistindo a ele. Você está resistindo àquele que a ele delegou autoridade. É sério. Porque tinha uma expressão de Watchmani, que era muito interessante. Watchmani dizia assim: peque contra a santidade de Deus, mas não peque contra a autoridade de Deus. Todos aqueles que você pega na Escritura, que se levantaram contra a autoridade dele, aqui eu não estou botando o homem como ungido de Deus e não falha, por favor, entendam o que eu estou querendo comunicar. Não me levem para confusão depois, tá? Porque eu estou dizendo, eu não estou dizendo como é ungido de Deus e não erra, é infalível, não estou dizendo isso não, estou falando de autoridade delegada. A situação é tão grave, Deus leva tão a sério isso, que o Esaú, mas ele cometeu um pequeno deslize. Foi pequeno, não foi? Você seria tão duro com Esaú? Ele simplesmente preferiu a lentilha do que a primogenitura dele. Só isso. Ele está com fome. Mas o que Deus faz com Esaú? Rejeita Esaú e nem com lágrimas ele conseguiu lugar de arrependimento.
Moisés, aquele homem manso, o homem mais manso sobre a terra, claro que não mais que Jesus, né? Mas de todos os homens sobre a terra, o homem mais manso, de repente, ele deu 2 pancadas, era uma, ele deu 2. Uma coisa tão pequena. Diegão, ele foi lá, deu uma, mas ele estava com bravo e deu a segunda, já com. Deus vira para ele assim: Moisésinho, meu amor, você é muito especial para mim, mas você não vai entrar na terra. Só por causa dessa pancada. Deus, amados, leva muito a sério aquilo que ele estabelece. Ele está comprometido com tudo aquilo que ele estabelece. E ele não pode passar a mão por cima, ele não pode negar a si mesmo, a sua essência, o seu atributo, ele não pode negar. Estão comigo ainda? Estão compreendendo onde eu estou indo? Amém? Para trazer isso com clareza, para que trazer o peso, a necessidade de buscar a Deus e depender de Deus, de compreender de fato esta missão, essa submissão, uma missão debaixo de, junto com, entendendo esse princípio que Deus estabeleceu, que eu volto a repetir, que já estava antes do pecado. Estão entendendo isso? Amém? Estão comigo? Sabe por quê? Vou dar um motivo. Porque alguns dizem assim, só porque você está dizendo então? Não. Não é só porque eu estou dizendo não. Tem que ter Bíblia, né? Você tem que provar com a Escritura, porque Mário não é Deus. Quem comeu do fruto primeiro? Quem comeu? Eva? Eva. E por que o pecado não entrou por ela? Quando é que o pecado entrou? Já estava ali o princípio de autoridade estabelecido. Ela comeu primeiro, então o pecado entrou pela mulher, e aí estaria todo o dano, tal. Não, ela deu para ele e ele comeu. Quando ele come, Deus então estabelece isso. Já está estabelecido. Porque a tua vontade será para com o teu marido, ele te governará. Agora vem uma coisa, uma declaração tão forte, Paulinho, uma declaração tão... ela é forte. Teu marido ele vai te governar agora. Não, porque agora entra o pecado. E com a entrada do pecado, a carne vai se levantar de uma forma muito contrária àquilo que ele tinha estabelecido, com a perfeição que havia no jardim. Então ele tem que agora estabelecer coisas mais fortes, muito mais explícitas, para que não se perca aquilo que ele ainda tem esperança de acontecer, sabendo que o filho dele, já desde a fundação do mundo, viria estar aí para morrer por nós. Estão comigo ainda? Podemos orar um pouquinho? Um minuto para o Espírito Santo, para que ele fale contigo, para que ele ministre o teu coração, para que ele dê uma guinada em quem precisa dar a guinada, para que ele ajuste o que precisa ser ajustado, para que ele corrija o que precisa ser corrigido. Ajuda-nos, Senhor. Nós amamos a tua doutrina de coração. Desde o dia, Senhor, que nós rendemos nossas vidas e entregamos elas a Ti. E Tu se tornou nosso Pai, nosso amado Pai. E que nos tirou tudo que nos foi legado para nos instruir, nos ensinar tudo de novo. Para andarmos numa novidade de vida. Para expressarmos, Senhor, no nosso dia a dia, aquilo que Tu estabeleceu na Tua palavra, na Tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, como Tua igreja, para deixar claro que é possível viver a Tua vontade. Ajuda-nos.
Ajuda meus irmãos a assumirem sua missão. Ajuda minhas irmãs a assumirem a sua missão, a sua submissão, Senhor. Com entendimento, com clareza, com sabedoria, sendo a mulher sábia que edifica a sua casa, que não a destrói, mas que com o seu comportamento, com as suas ações, com a sua revelação, com o seu entendimento, traduzido em comportamento, ela seja sábia e edifique sua casa, Senhor. Ajuda-nos. Sem ti nada podemos fazer. A gente é letra. Se fosse pela lei, Senhor, tu não precisava ter vindo morrer, mas tu veio para nos garantir e nos capacitar, dando o teu Espírito Santo para habitar em nós, que é o teu dínamo, que é o teu poder, para vivermos, Senhor, toda a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Tu nos deu tua graça para isso. Tu concedeu abundante graça para vivermos isso. Ajuda-nos, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é bom e essa caravana maravilhosa. Abençoada caravana de Deus. Eu quero entrar num ponto que muitas vezes não falamos. E aí perdemos um pouquinho da plenitude da palavra de Deus para esta situação, para esta verdade. Primeiro dizer assim, eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que todos vão levantar. Não é só pro forma. Todos nós queremos um lar harmônico, harmonizado, tranquilo, abençoado, maravilhoso, sem tensões, sem brigas, sem discussões, sem conflitos. Deus deu a receita. Diz assim, maridos, faça isso, isso e isso. Esposas, façam isso, isso e isso. Se a gente entender de fato que se fizermos isso, isso, ele está te dizendo, se isso acontecer, você vai ter tudo isso que você sempre desejou. Não vai ter grito, não vai ter bico, não vai ter cara fechada, não vai ter silêncio. 2 dias sem falar, não. Se tomar a Escritura como verdade, dizer, eu quero viver isso, não importa se eu estou certo ou errado. Minha esposa está ali, eu disse para ela, é muito importante você ir hoje, estar lá. Eu disse para ela assim, ela disse para mim, eu me comporto contigo como um marido incrédulo. Eu disse, é. Porque se eu tomar você, que você é um discípulo, isso, eu vou me encher de razões e coisas e vou exigir de ti muitas coisas. Mas eu te tomo assim, para que com o meu comportamento você seja transformado. E ela me trata assim mesmo, viu? Trata desse jeito. Eu sei o que é um marido que fica em casa e a esposa vai para o encontro. Eu viajo muito, então quando estou em Salvador eu quero ficar em casa e ela vai para o encontro. Ela já sabe que 11 horas vai tocar o telefone. Esse líder está falando muito, amor. Está demorando demais esse encontro aí. Da hora de você vir para casa, não para estar. Sou honesto. Mas ela diz, não, meu amorzinho, não está não, falando não, está tudo bem. Daqui a pouco mais eu estou aí. Estou acabando com o grupo caseiro, estou terminando com tudo dizendo isso? Não.
é que eu sou um marido incrédulo. Então eu quero me comportar com ela para que muitas irmãs entendam o que um marido que não congrega e não vai sente. E o comportamento da esposa vai ajudar muito esse homem a saber se comportar. Estão comigo ainda? Não se chocam com minhas palavras? Porque tem uma coisa que eu acho que é importante todos nós termos, é sensibilidade, nos colocarmos no lugar dos outros. Calçar o sapato de cada um. Entender a realidade de cada um. Para que o nosso comportamento ele possa atrair e não afastar. Pode ser chocante o que eu falei? Mas é só para mostrar uma verdade. E nós temos que ser sensíveis com essas irmãs e ajudá-las a terem um comportamento adequado para conquistarem seus maridos. É o tema que eu estou entrando. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 6. É um texto que fala para as nossas irmãs que têm um esposo que ainda não é convertido, que ainda não veio ao Senhor. A Bíblia é completa, ela instrui todos. E é dentro deste tema que ela instrui aquela que tem um esposo que ainda não veio ao Senhor. Podemos ler? Mulheres, sede vós igualmente submissas, de novo, a vosso próprio marido. Para que, objetivo, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É questão de ler o texto todo, porque ele traz muito ensino para estas situações. A irmã que tem um esposo que ainda não se converteu, a palavra que fica na mente, me digam se tem alguma irmã aqui que o marido ainda não se converteu, que o ensino, quando vem desta palavra aqui, fica na mente dela assim, sem palavra alguma, eu não posso dizer nada para ele. A ênfase não é no sem palavra. A ênfase é que o teu comportamento é tão forte, é tão violento na ação de Deus, que você não precisa usar palavras. Isso é que o texto está dizendo. Sem palavra alguma, pelo seu procedimento. Porque o teu procedimento vai falar tão forte, tão alto, que não é necessário palavras. E ele vai ser impactado pelo que diz aqui? Pelo vosso honesto comportamento cheio de temor. É uma promessa do Senhor, é uma promessa para aquelas que o esposo ainda não se entregou. Então está dizendo aqui, palavra alguma, sem ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento. Aí ele vai falar assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, porque como o marido ainda não veio ao Senhor, pode ter então ela se arruma, não tem que deixar de se arrumar, tem que se arrumar sim. Tá? Mas não seja isso que mais fale, mas sim o teu honesto comportamento, cheio de temor. Então, a promessa do Senhor aqui,
E ele vai falando sobre o interior, o teu coração unido a um traje. Depois ele vai falando como Sara, que chamava o próprio marido de Senhor. Imagina a reverência que tinha nesse relacionamento de Senhor. Então é pelo comportamento, pela ação. Então quando a minha esposa me disse isso, ela está me dizendo isso. Através das suas ações, do seu comportamento. Ela quer me levar mais perto do Senhor. Quer me levar mais perto de Cristo. Quer me aproximar mais dele. Quer que eu tenha mais dele. Pelo seu honesto comportamento. Sem palavra alguma? Não. A sujeição não significa não falar. Você tem que participar, tem que falar sim, tem que dar opinião, tem que discordar, tem que dizer quando está de acordo, você é ajudador idôneo. Mas tem que também, na hora que a decisão é tomada, se posicionar ao lado do marido, junto com ele, não contrária a ele. A hora que a decisão foi tomada, ontem falamos muito sobre isso, o homem assumir essa responsabilidade. Então, quando a decisão é tomada e é contrária àquilo que você gostaria, nessa hora é que a submissão é testada. Porque a submissão é testada quando há divergência. Se você está de acordo, não precisa se submeter, né? Está de acordo. Mas quando há divergência, a hora que a sujeição, então, tem que se manifestar. E é de coração. Não pode ser uma obediência externa, mas é de coração. Eu vou fazer isso de coração para agradar o meu Senhor, porque é isso que Ele espera de mim nesta situação. Estão comigo ainda? Ajuda no comportamento. É nessa hora do conflito, da divergência. A mulher tem que dizer. Porque o homem, ele não vai ver o todo. Quer dizer, ele vai ver só o geral. Ela vai ver alguns detalhes. É importante que ela fale. E é importante que o homem escute. Não seja cabeçudo. Ela te foi dada por auxiliadora, te foi dada por ajudadora. Presta atenção quando ela falar. Atenta bem para o que ela está dizendo. Ela está vendo coisas que você não está vendo. Mas depois decida. Tome a decisão firme com ternura. Sempre firme, né, Marcelão? E com ternura. Nós dois estamos falando sobre isso ontem. Firmeza e ternura. Firmeza na decisão, ternura no trato. Ser terno no trato. Não precisa gritar, não precisa se exasperar, só mantenha a decisão. Às vezes é frouxo na decisão, e aí se exaspera, grita e não é terno. Então tem que ser firme e terno. Coisa que nós já falamos há 200 anos isso. Mas no dia a dia. É no nosso dia a dia que isso tem que permanecer e se manifestar. Eu vou encerrar dizendo o seguinte. 4 mulheres na Bíblia que me chamam muito a atenção. 2, o seu comportamento não deu coisa boa. E 2, com o seu comportamento, deu coisa muito boa. A primeira é a mãe de todas, Eva. Uma mulher maravilhosa, provavelmente Adão ficou deslumbradíssimo com o que Deus deu para ele, perfeição, tudo, estava lá no jardim, tudo perfeito, tudo arrumado direitinho, tudo maravilhoso. De repente, ela ouve a serpente, ele está por perto, porque ela logo entregou para ele, então ele está por perto, ele não interfere, ele deixa a coisa rolar, ele deixa a coisa acontecer, não age prontamente, não impede a situação, ela se deslumbra, por isso que a palavra de Deus diz que a mulher não pode
ensinar na igreja, por causa dos anjos, que ela é muito sensível ao mundo espiritual, então pode trazer coisas confundidas. Então o que acontece? Por causa disso, bom, está lá, tudo está na Bíblia, tá? Vocês conhecem a Bíblia mais do que eu, então está lá. Vocês encontram lá em 1 Coríntios capítulo 11, isso que eu estou falando. Aí o que acontece? Ele não interfere, ela pega, ele tinha um mandamento de Deus, ele tinha uma ordem de Deus, ele tinha algo que Deus estabeleceu, disse, não coma todas, dessa aqui não. Ele tinha essa ordem. E a mulher vai, come e oferece a ele. E ele cede à vontade da mulher. E deixa de fazer a vontade de Deus. No fim, a responsabilidade é de quem? Sempre do homem. A responsabilidade é dele. Mas ela já tinha escutado, porque a palavra diz que ela fala que não era nem para tocar. Tocar. Deus não falou para não tocar, ele disse para não comer. Ele já acrescentou alguma coisa, provavelmente. Ela não come nem toca, sabe? Não chega perto desse negócio. Tá? Mas ela come, ela dá para ele. Ele cede à vontade da mulher. E ao ceder à vontade da mulher, trouxe um dano para a raça humana inteira. Vamos para outra? Depois eu vou fazer a aplicação que eu quero fazer aqui. Sara. Deus vem para Abraão e diz, vou fazer de ti uma grande nação. E você vai ter um filho. Não, eu sou velho, já passou o tempo e tal. Não, você vai ter um filho com ela. E Sara ri. Deus deu uma ordem para Abraão e disse que através dele ele faria uma grande nação, teria um filho. E aí o que acontece? Abraão simplesmente, quando Sara vira para ele, eu já sou velha, não tenho, as minhas regras já cessaram, tudo isso e tal. Ó, está aqui a fulana. Ele cede. Ele tinha uma ordem de Deus, ele cede a mulher, e ao ceder a mulher, ele trouxe dano para 2 nações. Que diz lá que guerrearão perpetuamente, não tem Estados Unidos, não tem ninguém que vai conseguir trazer paz lá, porque Deus estabeleceu que essas 2 nações vão brigar até o fim. Então, trouxe um dano, mas quem é o responsável? Foi Sara que eu estou ocupando? Não, Abraão. Mas ele cedeu. Então, queridas, quero dizer algo assim muito sério para vocês. Cuidado quando vocês tentam mudar as decisões dos maridos de vocês. E vocês tentam. Cuidado. Pode trazer dano. Pode trazer dano lá na frente. Porque sem perceber, ao fazer uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, você interferiu no comando, na cadeia de comando, você interferiu no princípio de autoridade, você interferiu numa coisa que vai trazer dano para a tua casa. Seja sábia. Edifique sua casa. Então, quando você desloca o marido, ou tenta, ou com... Bom, eu não vou dizer todas as maneiras, porque esse não é o meu objetivo, mas tem muitas maneiras de fazer isso. E as mulheres usam. De levar o homem a ceder aquilo que ela quer, aquilo que ele já definiu que ela quer. Há danos. Eu repito isso, e vou falar de novo. A bênção de Deus não vem pela melhor ideia. A bênção de Deus vem pelo princípio de autoridade que Ele delegou. Vem pelo princípio de autoridade delegada. Geralmente eu brinco, falo isso, as mulheres têm melhores ideias mesmo. Não é pela melhor ideia. É pelo princípio que Ele estabeleceu, de autoridade no lar. Mesmo que eu tome uma decisão que não seja a melhor, e a esposa se sujeita e ombreia comigo e diz, estou junto com você, isso, eu não acho que vai ser bom, mas eu estou junto com você e se une comigo para fazer isso, a bênção de Deus vem, porque Ele vê o princípio dele sendo
vivido. E ele então estende a sua bênção sobre isso. Mas se há essa divergência, e às vezes até a mulher diz assim, não, tá bom, mas dá o erro. Aí ela vem dar aquela olhadinha, aquele sorrisinho de cantinho, e diz assim, eu falei. Estragou tudo. Eu te avisei, você não ouviu. Cabeçudo. Então, você tem que entender que você se sujeitou a hora que a decisão foi tomada, você é uma com ele naquilo. Você vai fazer de tudo para que aquilo aconteça daquele jeito. Você não vai dar jeitinho, você não vai modificar. Você vai fazer exatamente como vocês combinaram. Foi decidido. A harmonia se estabelece aí. E Deus, então, derrama a sua graça e sua bênção sobre aquilo. Estão comigo ainda? Encerro aqui, meninas, já. Duas mulheres que foram fantásticas na Bíblia. Uma não tem o nome, né? Chama Mulher de Manoá. Eu não sei o nome dela. Não consegui achar. Se alguém conseguir achar, me ajuda. Não consegui. Mulher de Manoá. Quem era a mulher de Manoá? Mãe de Sansão. Foi a mãe de Sansão. Quando ela está lá na súplica dela, aparece um anjo. O anjo fala com ela, diz para ela tudo que vai acontecer com ela, inclusive o nascimento do filho, vai ser nazireu, tal, fala tudo. Ela corre e conta tudo para o marido. Ele ouve e diz para ela assim, quando o anjo aparecer de novo, me chama. Mostrou toda a sensibilidade dela, porque ela poderia dizer assim, vai orar, meu filho. Vai orar você, vai orar, vai buscar Deus, vai depender, assume o teu papel, para que o anjo apareceu para mim, porque não tem essa postura, porque ela entende o princípio de autoridade, e fica claro na ação que ela tem, porque logo em seguida segue a narrativa na Bíblia, e aparece o anjo de novo para ela, e a palavra é muito específica, ela não ouve o anjo, não fala, não escuta nada, ela simplesmente deixa o anjo plantado e corre ao encontro do marido. Cumpre o que o marido lhe pediu. Me chama quando o anjo, ela deixa ele lá e volta com o marido. E o anjo fala então com o marido, tudo que ela te falou, fui eu que disse, e vai ser assim. Ele fala para o marido, eles vão no caminho ele já começa o quê? A duvidar. Não, mas será? Aí vem a mulher submissa. Diferente da outra que sabia que não podia comer, comeu e ainda come. Sabia que ia ter um filho, não, pega, fica. Essa não, essa vira para ele dizer assim, é de Deus isso. Vamos cumprir isso. Vamos fazer isso. Fica firme nisso. É Deus quem está determinando isso. Vamos ficar aqui. Coloca o marido à frente. Dá a ele o devido lugar. Lhe honra. Então vem o quê? A bênção de Deus. E Sansão teve problema, mas julgou. Israel teve muitas vitórias através da vida deste homem. Vamos para a última mulher. Vocês já sabem quem é. Maria. Uma jovenzinha. O anjo aparece, fala que ela vai ter um filho, gerado pelo Espírito Santo, que será o Filho de Deus. Ela creu. Eu já fico imaginando como era essa jovenzinha, né? Para Deus escolher ela, não? Deus escolhe ela para carregar no seu ventre nosso amado Jesus, o próprio Deus feito homem. Passa todos os perrengues que passa todas as situações que passa, que vocês conhecem, não vou entrar em detalhes. Mas ela tem que contar para o José, que era o noivo dela, que ela estava grávida e era do Espírito Santo. E o José tinha que acreditar. Alguém de nós acreditar, a mulher chega a noiva chega, querido, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo, viu, amado?
conversa é essa? Eu duvido que tem um homem aqui nessa sala que diz assim, não, tá, é isso mesmo. Eu disse, não vai não. Nunca tinha acontecido nada parecido, nada igual na história. Era a primeira situação, o José era gente boa, hein? Porque ele pede para deixá-la em secreto, ou seja, ele faz a carta de divórcio dita lá em Deuteronômio 24. Ele faz uma carta. E se alguém quiser casar com ela, ok. Mas ela não dá conta. Mas imediatamente o que acontece? Ele tem um sonho. E no sonho o anjo aparece para ele e diz que é exatamente isso. Esse é um fato, que é do Espírito Santo mesmo. Ele creu. Quando José crê, a partir desse momento, depois você confere na Escritura, Deus não fala mais com Maria, só fala com José. E José põe ela no lombo, vai para a estalagem, tem um filho lá na estrebaria, sai de lá, quando ela está, parece para ele que eles vão perseguir, que vão matar as crianças, eles sobem no burro, nós vamos para o Egito, ela senta, vai para o Egito, do Egito ele fica lá um montão de tempo, depois agora nós vamos voltar para a nossa terra, volta para a sua terra, enfim, todas as ações a partir daí vêm através de José, porque é o princípio de autoridade estabelecida por Deus e Deus não muda aquilo que ele estabelece. Por que essa mulher é fantástica? Porque assim como por aquela primeira mulher, a ação dela e o que o homem faz traz um dano para a raça toda. A ação desta mulher e o crer daquele homem trouxe a salvação para toda a raça humana. Então, uma ação correta. Então, amadas, imitem essas mulheres. Não desloquem os maridos de vocês. Fortaleçam a autoridade dele. Se comportem desta maneira, para que eles de fato estejam diante. Coloque ele adiante disso, coloque ele à frente. Transfira a autoridade dele, deixe a autoridade com ele, né? Transfira. Faça com que ela se cumpra de fato. Que seja assim na tua casa. Não de coração. Para agradar ao Senhor. Podemos orar um pouquinho? Senhor amado. Ajuda-nos. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs. Ajuda-nos nos momentos críticos. Aqui estamos num encontro, numa reunião, prontos para ouvir, para considerar. Mas é no dia a dia, Senhor, que se revela o que temos dentro de nós. Ajuda-nos, nós os homens, a sermos firmes e ternos. Não levantarmos a voz com nossas amadas, com nossa amada esposa. Não sermos estúpidos. Não sermos, Senhor, impacientes. O amor, e tu disseste para amá-las, para amar a esposa, o amor é paciente, é benigno. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos truculentos. Ajuda-nos a contemplar e olhar para a nossa esposa como esse vaso mais frágil. Tratarmos com esta delicadeza, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a em nosso lar, em nossos lares, trazer a Tua presença palpável para eles.
que Tu estejas ali presente. A atmosfera seja, Senhor, quem saia, quem entre e diga, algo há aqui. Porque a harmonia daquilo que Tu estabeleceu, a Tua presença, a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua doutrina está sendo vivida. Ajuda-nos a não nos distrairmos, Senhor. Ou a esquecermos. Passados 3, 4, 5, uma semana, 2, já estamos de novo batendo boca, levantando a voz, nos irritando com uma coisa com outra, reagindo mal. Ó Deus, ajuda-nos. Tem misericórdia de cada um de nós. Ajuda a nossa esposa, Senhor, a amar isso, a andar de conformidade com isso, a ser uma ajudadora, a nos ajudar, a nos mantermos firmes na Tua vontade, nos Teus princípios, na Tua doutrina, na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de fato isso, a crescermos nisso. Já vivemos, a crescermos, a irmos mais adiante, mais profundo, a corrigirmos algumas coisas. Quando nos encontrarmos daqui a um tempo, podermos olhar uns para os outros e dizer, cresci nessa prática. Minha vida está melhor, estou andando mais nisso, superei coisas, venci situações. Ajuda-nos, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Digo assim, saio daqui da frente. Eu não sei se é uma loucura da minha cabeça, mas eu parti para uma ação na minha vida lembra lá na casa, cadê o Deco saiu agora, né? Saiu agora lá na tua casa, Alice. Do exemplo que eu dei, da luz apagada. Então, eu tenho buscado isso, de fato. Em lugares eu tenho feito, não vou fazer aqui. Peço para apagar toda a luz. E o texto aquele, a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, como está, lá era negritude total. Não tinha um palmo, eles não podiam enxergar. Era lâmpada. Os pés assim, a lâmpada para o pé significa cada passo que você dá. Ela ilumina cada passo. Tome a palavra assim. Ele ilumina cada passo que você vai dar. Cada ação que você vai ter, ela ilumine, porque nela tem tudo que eu preciso, tem tudo que você precisa. Mas ela também é luz. Ela me dá direção. Eu sei para onde eu estou indo. Então tome a palavra assim. Paulo diz assim, que me foi posto espinho na carne para que eu não me soberbecesse com as revelações que eu tive. Eu sempre fiquei confuso com esse texto. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Se aquele homem podia se ensoberbecer, qualquer um de nós, com a experiência que ele tinha, qualquer um de nós pode. Diz que Deus permitiu aquilo para que ele fosse fraco. Ele pede 3 vezes e Deus não cede para ele. E Deus diz, minha graça te basta. Então é na fraqueza que eu sou aperfeiçoado, que se manifesta
a força dele. Então ele começou a entender algo ali que eu não sei se nós já entendemos. E quando ele chega no final que ele está discorrendo isso, ele fala uma coisa para mim terrível, que tem a ver com tudo que a gente estava falando aqui. Esqueceu falando isso. Terei prazer. O que segue lá, Tico? Terei prazer nas aflições. É masoquista. Ter prazer na aflição, na angústia. Você consegue ter prazer na angústia? Isso é Bíblia, palavra de Deus. Eu experimento isso, eu ando nessa dimensão. Ter prazer na angústia, nas aflições, nas necessidades, nas perseguições, nas calúnias. Ter prazer. Isso é por amor a Ele. Ele descobriu algo que eu não sei se eu já vi. Você tem inimigo? A Bíblia fala umas 7, 8 coisas que você tem que fazer para o teu inimigo. Você faz. É Bíblia, é Cristo. E nós somos aquela parte do povo assim, nós temos um propósito, queremos ser semelhante a Jesus. Jesus não revidava com traje, não já entregava-se para aquele que... Mas nós temos um conflito, alguma coisa, Como é que tem que agir com esse que te agrediu? Com esse que te feriu? E aí vem o casal. Muito mais nesse relacionamento. Quando há esse conflito, você parece com quem? Quando você conflita com a tua esposa, nós parecemos com quem? Não estou culpando ninguém, tá? Quando a gente reflexionar, tá? Fazer uma reflexão profunda. E parece com quem? Eu pareço com quem? Meu amor, eu pareço com quem? Eu tenho que perguntar para ela. Pareço com quem, não? Pareço com Jesus? Nas minhas ações e reações para contigo? Estão comigo? Amém? Deus nos abençoe. Nós vivamos esse propósito de todo o nosso coração.